Bom, hoje o Mistura Fina Online está aqui no IAPD e temos o prazer de conversar com Braulio Barbosa de Lima. O Braulio, hoje 74 anos, 18 anos de futebol profissional, ídolo do futebol gaúcho, jogou também pela seleção brasileira e a seleção gaúcha. E esteve aqui no patronato durante 3 anos. Braulio, boa tarde, tudo bem? Como é que está o amigo? Bem, muito bem, graças a Deus, revivendo aqui os meus tempos, onde eu dei início assim a minha parte futebolística, aqui que no internato, que na época era Patronato Agrícola Presidente Dutra. Nosso patrono era o doutor da Costa. E eu comecei aqui nesses campinhos aqui, que hoje a gente vê aqui é um tapete, parece um Maracanã. Então você chegou a jogar nesse campo aqui, quantos anos você tinha? Eu tinha 48, tinha 9 anos. 9, 10 anos joguei aqui. Aí depois eu comecei a me destacar e ali daquele outro campo é o campo dos maiores, de 12 anos, 12, 13, 14, 15, 16. E aí eu comecei, eu terminei jogando ali. E hoje, o que o Braulio está fazendo? Está curtindo a vida de aposentado? Eu estava na Federação Gaúcha de Futebol até janeiro desse ano. Aí resolvi me aposentar total. Porque já há 74 anos, queria viajar, queria curtir um pouco a vida, porque a minha filha do meio tem 3 filhos, Leonardo, a Camila e a Júlia, e a Camila com 3 netos, eles estão morando em Barcelona. E aí, para mim viajar, para essas coisas tudo, porque não dá para o cara viajar e ficar 2, 3 dias, né? Tem que ficar. Aí eu resolvi, eu digo, puxa vida, desde 63, desde 1963, ou seja, quase 60, estou com 74, 60 anos, sem parar, ininterrupto, 60 anos jogando, trabalhando, e sempre no futebol, quase sempre. Sim. E quando eu parei, eu fui treinador. Qual a importância que o senhor coloca a respeito do período que o senhor esteve aqui no patronato? Qual a importância na sua vida? Na minha vida foi espetacular, e na minha vida futebolística, então, foi tudo que eu aprendi, foi aqui. Que é aqui que eu comecei a gostar de futebol, gostar de ter convivência e compartilhar na minha vida com a bola, porque nas horas vagas a gente tinha que jogar futebol para preencher o tempo. Então isso aqui me ensinou muito. No seu histórico consta que você era um dos jogadores mais habilidosos da época, né? Essa habilidade talvez tenha começado aqui nesses campos. Começou aqui porque não é, como eu disse, não era esse tapete aqui. Era um campo meio cheio de rosetas e um barro vermelho, assim, porque estava recém, né? Eles não estavam dando muita ainda importância, depois que eles começaram a cuidar, e ficou esse tapete. Então aqui eu comecei a aprender, a fazer tudo, e a gurizada tudo gostava de futebol, que nós preenchia o nosso tempo se curtindo, jogando futebol. 1, 2 horas por dia, era certo que eu ficava aqui jogando futebol. E depois que o senhor saiu daqui, como foi a sua trajetória? Eu voltei já tinha terminado aqui o quinto ano, o primário. Aí fiz a admissão, que na época eu tinha que fazer a admissão para entrar na série, que seria a primeira, segunda, terceira, quarta série, que era tipo um vestibular. Aí eu fiz com o ensino que eu tive aqui, eu fiz em 3 colégios lá público, Porto Alegre, passei nos 3. E aí continuei estudando e me formei, depois tirei o científico, depois fui para a faculdade, essas coisas tudo, e tudo com ensinamento daqui, que nós tínhamos hora para tudo. E hoje eu sou um cara de 74 anos, eu não paro de treinar, eu não posso jogar mais futebol porque eu tinha um problema de fazer uma stent no coração, então parei, mas não por causa que o médico pediu, porque ele é meu cardiologista e joga futebol comigo, mas é porque depois daqui a pouco começa a doer aqui, sim, doer ali, entende? Mas a disciplina que eu tenho na vida, essa disciplina, esse jeito religioso, de fazer grupos de amigos, isso tudo eu aprendi tudo aqui. Legal. Disciplina de levantar cedo, ir para a missa, refeitório, depois trabalhar na lavoura, plantar aipim, amendoim, podar as laranjas, bergamota. A gente começou a fazer isso, ter uma disciplina. Então jogar futebol para mim, além de ser uma coisa maravilhosa, era uma diversão.
Sim. Foi uma diversão, porque eu fazia com prazer. E no futebol, qual foi a sua trajetória? Como foi até chegar no Internacional? No Internacional, eu cheguei por meio de amigos. Eu tinha um amigo que jogava no juvenil do Internacional, que era 2 anos mais velho que eu, e via eu jogando num campinho assim na frente dos meus prédios, e aí me convidou. A minha mãe não queria que eu jogasse futebol, né? Queria que eu fosse, que eu era rimo, tinha 4, eu era mais velho, tinha mais 3 irmãos que eu tinha que sustentar, cuidar e tal. Aí tive a sorte de jogar futebol. Aí em 63 eu fui pro Internacional, infantil juvenil, que hoje seria juvenil. E aí já no primeiro treino, com 30 minutos, já foram lá na minha casa para assinar contrato, aquelas coisas. Tinha você e um outro colega, que agora não estou lembrado o nome, que pelo que eu pesquisei, na época de juvenil, a torcida, e vocês faziam o jogo antes do principal? Isso, Braulio Chorinho, a minha casa. Isso, Braulio Chorinho. Era um fenômeno. Então a torcida já ia para ver vocês jogar. Aí em 64 eu subi, e com aquele cara lá que está lá atrás, Bibiano Pontes, que é meu companheiro há 9 anos, 10 anos. Aí nós fizemos o juvenil do Abílio dos Reis, que marcou época no futebol brasileiro, no Rio Grande do Sul. Todo mundo diz que nunca teve um juvenil igual, que é verdade. Nós jogamos 72 partidas e nunca perdemos. Inclusive nós saímos de Porto Alegre, o Ponto estava até contando, para irmos ao Rio de Janeiro, 32 horas, naquela época era ônibus, né? Não era esses ônibus atirado, confortável. Fazia 25 dias que eu tinha sido operado do apendicite, e aí eu fui, jogamos, e empatamos 3-3 com a seleção brasileira que ia para a Olimpíada, nós tudo uma gurizada. Aí formamos o time, o Bibiano jogava também, e aí já 65, com 16 para 17 anos, foi um fato inédito, né? Não comparando futebol com futebol, claro que não, mas guridade, o Pelé subiu com 16, 17 anos também. Subiu com 16 a 17 anos, foi uma coisa. Você chegou a jogar contra o Pelé? Muitas vezes. E era tudo que falam dele mesmo? Eu não jogava contra ele, eu via ele jogar. Nós ficávamos dentro do campo, ele era um espetáculo. Qual a diferença dele para os demais jogadores? Quais as diferenças? Todas. Porque ele além de ser um jogador que era nota 10, na minha opinião, em tudo, fisicamente ele era nota 1000. Tu olhava para ele assim, o Pelé, eu me lembro que um dia nós fomos jogar Curitiba e Santos, tinha 2 amigos meus que jogavam no Santos, aí eu fui lá no vestiário, eles me levaram, Negreiros e Orlando Lelé, depois vieram jogar comigo no Curitiba, jogar no América. Eu entrei lá no vestiário e ele me lembro até hoje, ele estava na balança de costa com uma sunga preta, eu olhava para trás, ele tinha uma canela meio fina, e daqui começava a subir, ele parecia um lutador de boxe, parecia o corpo de costa do Mike Tyson, sabe? Eu digo, meu Deus, ele tinha aquilo que se diz no futebol, VARF, que é velocidade, agilidade, resistência e força, ele tinha tudo que os outros não tinham, porque daqui um pouco eu tinha resistência, tinha habilidade, mas eu não tinha força. Ele tinha o conjunto. Ele tinha tudo, mas tudo a 1000. E a altura dele, tem um jogo de 1970 da Copa, que o Rivelino dá uma metida para trás contra a Itália, e ele pula com o Faquete tinha 1,92 m, ele 1,70 m. Tu viu esse lance? Ele sai da barriga aqui. Parece que ele para no ar para cabecear. Para no ar. Quer dizer, ele tinha impulsão, tinha pique, tinha velocidade. E habilidade, ele tinha tudo, né? Tudo, ele fazia o que queria com a bola. E a inteligência dele, a perspicácia dele, o raciocínio rápido dele. Quando a bola chegava nele, quando eu jogando contra ele, ficava aqui e ele ali, né? Que ele atacava para lá, um meia ponta de lança, um 10. Voltava e o Toninho, o Coutinho ficava na frente. Ele vinha buscar e arrancava. E eu estava aqui, e ele estava atacando para lá, ele vinha buscar a bola aqui, eu estava aqui. Aí nós quase nos encontrávamos. E aí eu ficava olhando ele. Quando a bola vinha nele, ele já sabia, já dava 2 dribles nos caras que se fazia assim, ele já tinha passado. Me lembro um lance que para mim foi um dos lances mais genial dentro de campo comigo, que nós começamos a fazer uma marcação, nós jogávamos com 2 volantes, o Lambari e o Elton. Aí o Dalton disse assim, ó, o Elton dá o primeiro combate, o Lambari dá o segundo. Aí fica assim. E aí tava 1-0 para nós, gol do Claudio Miro. E aí ele fez um arranque e deu a bola pro Toninho. O Toninho fez 1-1.
E aí ele pegou uma bola, eu tô de frente assim, ele tá atacando para lá, fazer que a goleira fosse lá. Uhum. Ele recebeu a bola aqui do Clodoaldo e partiu, e eu tô assim olhando para ele. Eu tava atacando para lá, minha defesa estava lá, eu tô olhando. Aí eu me lembro que o Elton fez assim, ficou parado, o Scala veio, era o Scala e o Pontes que estavam jogando, o Pontes do lado. Aí o Scala veio, assim ele veio, o Elton ficou assim na frente, o Scala ficou mais ou menos assim, 2 passos, ele passasse, tá. Aí ele olhou, sabe o que ele fez? E deu uma janela, atirou a bola pelo meio das pernas dos dois, ficaram os dois assim, ó. E aí entrou o Schneider, o Schneider deu um tapa, ganhou um jogo, perdemos o campeonato ali pra ele e tal. E no time principal do Internacional, o que o senhor pode nos falar? Eu tive a felicidade de pegar uma turma muito boa, porque como eu comecei cedo, eu e o Bibiano, 64, tinha muitos ali que começaram conosco. Depois de 65 eu subi, o Bibiano ficou, o Pontes ficou. Aí eu subi em 65, muito guri, não era para me ter subido, porque tu vai pegando massa, né, com o decorrer do tempo. E eu tinha uma habilidade fantástica, eu não tinha massa muscular para ser um jogador profissionalmente falando na base física. Mas subi assim mesmo, aí em 66 começamos, tal, aí quando começou a chegar a 67, aí começou a ficar o Tovar, o Sérgio Galocha, o Claudio Miro, o Bibiano, o Dorinho, o Tovar. Então até eles botaram, apelidaram o nosso time, que nós era tudo guri. 17, eu já tinha 65, 66, já estava no 3º ano profissional, mas tinha 18 anos, 17, 18 anos, que eu subi quase com 15. Então formaram a linha EEE, que era o Braulio, Sérgio Galocha, Claudio Miro e Dorinho. Só gurizada assim. Aí esse time foi indo, 67 nós fomos vice-campeões brasileiros, 68 fomos vice-campeões brasileiros, aí chegou em 69 com a inauguração do Beira-Rio, nós já tá 2, 3 anos juntos. Aí foi, aí não teve mais para ninguém. Aí começamos a ganhar. O Grêmio tinha um timaço, na época era época campeão, e nós tomamos conta. Quando veio o Beira-Rio, nós tomamos conta, já no início, jogando contra o Benfica, com 100 mil pessoas, 90 e poucos mil. Ganhamos o Benfica, que era o maior time do mundo, com Eusébio, Jaime Graça, Coluna, etc e tal. Que em 66 eles tinham sido 3º lugar na Copa, só perderam uma partida. E ali nós começamos. Aí nós fomos, eu fui 69, 70, 71, 72, 73. Eu fui 5 vezes campeão seguido, penta. O Bibiano foi, eu acho que octa. O Bibiano ficou, não sei se ele ficou até o Tavano, o Valdomiro, eu sei que sim. Aí foi na época que nós começamos a ser campeão de tudo, né? Depois do Internacional, você esteve no Botafogo? Eu tive no Curitiba. Onde teve uma trajetória invicta no Botafogo invicto, também. 52 jogos. Tive a honra de jogar no... Primeiro que era um clube que eu adorava demais, gostava demais, porque quando eu estava aqui no internato, em 1958 teve a Copa do Mundo, a primeira que nós ganhamos. Então nós íamos para baixo do alto-falante e eles começavam a narrar a Copa do Mundo. Agora vai lá, Pelé, Padedi, para tal. E eu comecei a gravar aquilo. Aí eu ia para Porto Alegre de férias, sentar no cinema, tinha aquilo, não sei se vocês ainda pegaram, Canal 100, então eu passava, aí eu via Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinho, Zagallo. Digo, pô, esse time com essa estrela solitária é o maior time do mundo. E aí fiquei muito botafoguense. Então quando eu fui pro Rio, tinha um Flamengo para jogar, tinha o Fluminense, tinha feito uma proposta, tinham até feito vacina em mim para me assinar o contrato. Aí eu optei pro Botafogo. E o Garrincha, nós falamos há pouco do Pelé. Nossa. O que você pode nos falar a respeito do Garrincha? Era completamente fora de qualquer cálculo. O Pelé era um jogador genial, assim, ao concurso, mas porque ele era mais goleador, ele era mais forte, jogava numa posição assim que se botasse o Zico, Maradona e o Messi, para mim, juntando os três, com a força do Ronaldo na frente, a habilidade do Ronaldo, não dava um Pelé. Mas o Garrincha era uma coisa assim que tu olhava jogando contra ele assim. Eu era juvenil e estava de marrecão, na minha época eu chamava, hoje é gandula. E o Mané estava jogando pela lateral assim, eu era gandula daquele lado, que eu troquei com um amigo meu, que era do juvenil, né? Então os guris do juvenil ficavam de gandula e eu fiquei de gandula. E eu assim perto do Mané, o Mané jogando a lateral.
Ele deu um drible no Ezequiel que eu nunca mais esqueço. Não se pode fazer um troço, não é possível. O Ezequiel chegava nele, chegava o lateral do Internacional, não conseguia chegar nunca. E eu louco pra rir, eu só fazia assim, o Ezequiel fazia, ele dava o drible, aí passava e voltava. O Ezequiel já tava louco, aí tá 2-0 com 2 jogadas dele, que o Parentinha veio e fez, e o Amarildo. Aí parou no escanteio, a bandeirinha do escanteio tem aquela meia voltinha, né? Aí ele foi dormindo, aí ele parou ali, tia. Aí o Ezequiel tirou uma distância como daqui ali e deu uma voadora nele, perto da bandeirinha. Ele deu na meia luz, saiu, o Ezequiel engatou assim no meio das pernas a bandeirinha e saiu naquelas britas dos eucaliptos, tá sentado. Eu nunca tinha visto um drible daquele do cara fazer. Mas era genial. Eu tive muita sorte na vida de jogar com cada jogador. Nossa Senhora, Rivelino, Tostão, Pelé, poxa vida, Gerson. Bom, nós estamos falando de um futebol mais antigo, um futebol que se jogava mais na categoria, mais na habilidade, que hoje parece que é um pouco cerceado, vamos dizer assim. Muito. Né? Hoje se procura mais o jogador com força, se trabalha mais a preparação física, né? Como o senhor vê isso? O Pelé hoje faria o sucesso que fez na época, faria no futebol de hoje, que ele é mais chegado, mais pegado? Eu acho que jogadores assim, tipo Pelé, Ronaldinho, fantástico, foi um dos maiores que eu vi jogar na minha vida. Esses Ronaldinho, o Garrincha, eu acho que seria um pouco difícil, por causa que hoje eles querem que o ponteiro fique aqui, que o alho sobe, é completamente diferente, certo? Mas eu acho que esses jogadores como o Ronaldo, o Romário já seria mais difícil, porque o Romário jogava de um pico da área no outro, não era um jogador de buscar e vir, mas o Ronaldo era um jogador de velocidade e habilidade. Quer dizer, mas o Pelé jogaria em qualquer época por causa da força física dele. Mas hoje eu fico pensando, como é que o Carpegiani jogaria hoje? Porque ele era um jogador de extrema habilidade e força. Então ele tinha aquilo que eu te disse, velocidade, agilidade, resistência, força. Ele era um atleta dentro do campo, além de ser craque, né? Agora o Rivelino é um jogador mais parado, um drible, aquele elástico. O Gerson era de fazer lançamento de 50 metros, hoje isso não faz porque não tem ninguém na frente. Então eu acho que o futebol hoje, tecnicamente, para mim, não evoluiu. Aí o pessoal diz assim, não, mas evoluiu taticamente. Não evoluiu taticamente nada, porque hoje o futebol, tu joga com um atacante. Antigamente tu jogava com um meio do campo, um volante. É 4-3-3? Isso, um meia direito, que seria um meia articulador, e um meia esquerdo, que seria o meia armador. Ou seja, o 10, na minha época, eu jogava mais armado. Que é uma figura que está sumindo hoje. Sumiu, o 8 e o 10 sumiram, e outros. Era Valdomiro, Claudiomiro e Volmir, no ataque. 2 pontos. Pontas mesmo, na frente, jogando do meio do campo para frente, e o centroavante. Hoje não tem mais ponta. É fazer a jogada do overlight, não sei o que, para o lateral passar, quer dizer. Hoje o goleiro tem que sair com o pé, porque o zagueiro não sabe jogar, ou o zagueiro já pega e mete para o atacante, porque não existe quase volante que sai jogando. Porque o volante tem que ser um Clodoaldo, um Tovar, um Ia na frente da área, buscava a bola e armava a jogada. Jogava de cabeça em pé. E todas as Copas do Mundo que a gente ganhou, tu pode pegar aonde tinha 58, 62, 70, 94, 2002, tu pode pegar, no mínimo tinha 5 craques. Hoje eu te pergunto pro rapaz que é muito mais novo que eu, tu pode chegar hoje numa seleção brasileira e ter um craque excepcional, tirando um driblador, que é o Neymar e coisa e tal, que eu acho que já chegou no ápice dele. Eu acho que o Neymar não passa mais disso. Mas não tem nenhum que tu vai dizer, pô, tu pegava assim na de 70 e dizia assim, pô, tem um Clodoaldo, tem um Rivelino, tem um Gerson, tem um Pelé, tem um Jairzinho, tu pegava e tinha. Hoje em dia tu não vê isso, nem em clube de futebol. Bom, estamos encerrando essa entrevista com o Braulio, agradecendo de coração mesmo por ele nos conceder essa entrevista e desejamos sempre muito sucesso para você. Muito obrigado. O pessoal aqui do internato não dá para a gente cumprimentar um a um por um e tal, mas eu quero deixar meu abraço aqui, a turma que vem aqui estudar.
que aproveitem esse acontecimento, que é o estudo, o esporte, tudo para complementar a vida deles, que depois vão deixá-los uns grandes homens. E o pessoal de Taquari, que eu adoro de paixão, porque toda vez que eu vinha a Taquari, eu era considerado um membro da família, um membro de Taquari, por causa do internato e por causa dos acontecimentos que tiveram dentro do internato na vida futebolística. Para vocês um grande prazer, uma grande honra falar, e essas lembranças que eu estou tendo depois de tanto tempo de não vir aqui, isso aí foi muito bom. Gostoso demais. Tá bom então, super abraço e obrigado. Abraço, obrigado, que isso. Um grande abraço, tchau, velhão.